Discos voadores ou signos de Shambhala. Hernani M. Portela. A existência dos chamados discos voadores já é ponto pacífico, não permitindo mais dúvidas a respeito. Quanto à sua origem, só é do conhecimento de um pequeno grupo de iniciados nos grandes mistérios da evolução humana, que através de um trabalho que se perde nas noites dos tempos tem deixado aqui e acolá, em tradições e mitologias, várias citações capazes de fazer com que o homem intuído perceba debaixo da letra que mata o esclarecimento deste fenômeno que é sem dúvida o mais misterioso de nossa era. Estas citações, que encontramos algumas no Samarangana Sutradhara, nos falam de aparelhos chamados Vimanas, que tinham fogo e mercúrio na parte de trás, podendo inclinar-se, subir e descer verticalmente, deslocar-se para a frente e para trás, fazer-se invisíveis e transportar passageiros. Na doutrina secreta, Blavatsky, comentando as estâncias de Dzian, nos relata a angústia do Senhor e grande rei da face resplandecente, chefe de todos os de face amarela, que vendo o pecado dos face negra, enviou os seus veículos aéreos, Vimanas, a todos os chefes seus irmãos. E que dizer de Ezequiel, 1:28, da nossa Bíblia, fazendo referência a misteriosas rodas que onde o Espírito queria ir, iam, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Num artigo publicado em Dharana número 110 de 1941, Manuel Tenreiro Corrêa, fazendo referência a vias de comunicação e veículos de transporte do velho país de Mu, a Atlântida, nos diz o articulista que os habitantes deste desaparecido continente utilizavam como transporte aeronaves acionadas por uma força que a princípio emanava do corpo humano e mais tarde se conseguiu gerar por um processo desconhecido até hoje. Esses veículos, que podiam transportar de cada vez mais de 100 pessoas, tinham sobre os nossos atuais aviões a vantagem de poderem manter-se parados no espaço e não estarem sujeitos aos desarranjos de suas máquinas. Chamava-se vril, a força que impulsionava tais aparelhos. Era uma força que nas mulheres se apresentava mais desenvolvida que nos homens. Não consta que jamais ocorresse aos dirigentes do Império empregar estes aparelhos na destruição de seus inimigos. Esta diabólica ideia só ocorreu aos atlantes quando atingiram o ponto máximo de sua decadência. Conhecem-se mais de 20.000 observações de discos, charutos e outros engenhos voadores não identificados. A mais antiga documentação é do ano de 1290, existente na abadia inglesa de Byland, no Yorkshire, que relata o terror provocado na comunidade por um disco prateado que sobrevoou seus domínios. Em 1833, dia 12 de agosto, o astrônomo Bonilla, no observatório de Zacatecas, no México, estava tomando fotos telescópicas do Sol quando viu corpos circulares luminosos ou incandescentes atravessar obliquamente o disco solar. No dia seguinte, o desfile recomeçou, vendo-se corpos ovalados passar. Um deles se mobilizou e o astrônomo tirou a primeira foto histórica e científica dos discos voadores. Em Dharana número 2-3 de 1952, Raul Fontes nos relata que um dia no norte da Índia, lá pelo ano de 1924, em companhia do célebre artista e pensador Nicholas Roerich, ao anoitecer, viu deslocar-se no firmamento, da leste para oeste, um corpo luminoso que se assemelhava a um disco incandescente. Como passasse relativamente baixo, uns 400 metros, foi possível verificar a sua estranha luminosidade azulada e, quando sulcou o espaço, vertiginosamente, por cima de nós, alguns budistas presentes, erguendo as mãos aos céus, bradaram: o signo de Shambhala.
Posteriormente, em conversa com vários budistas cultos, soube que esse fenômeno se vem verificando há muitos anos nas regiões do Himalaia, sendo que este fato é confirmado pelo próprio Roerishi no seu livro The Earth of Asia, publicado em Nova York, que nos diz: manhã de sol, sem nuvens, o céu azul esplendente. Por cima de nosso acampamento voava em enorme abutre negro. Nossos mongóis e nós o observávamos. De repente um dos lamas buriatos aponta o seu azul e exclama: que é isto? Um globo? Um avião? Avistamos algo brilhante, que voava muito acima, de nordeste a sul. Tiramos de capa 3 poderosos binóculos de campanha e os assestamos em direção do gigantesco corpo esferoide brilhante, que se destacava contra o sol, claramente visível sobre o céu azul e que avançava velozmente. Vimos em seguida que mudava de direção sul-sudeste e desapareceu por trás dos montes nevados da cadeia Humboldt. Todos os do acampamento seguiram a aparição inusitada e os lamas sussurraram: o signo de Shambhala. Em 1955, dia 18 de fevereiro, um fato estranho ocorreu em São Lourenço, fato este relacionado com uma passagem interessante que vamos transcrever do mesmo livro The Earth of Asia, de Nicholas Roerich. O grande lama do mosteiro de Spifug mostrou-se um tanto reservado em nos receber e os primeiros momentos em que nos avistamos foram um tanto delicados, mas quando falamos do conceito de Shambhala, a porta principal se nos abriu e fomos convidados a entrar na pitoresca sala do lama encarnado, surpreendentemente limpa e acolhedora, e em vez de entabular uma conversação superficial, nos perguntou até que ponto tínhamos conhecimento acerca de Shambhala, acrescentou também muitos detalhes novos a respeito e pudemos observar que ao se aproximar o dia de nossa partida lamentou sinceramente dizendo: gente do Ocidente, e conhecedora de Shambhala. Sinal da nova era. Em seguida outra passagem que se deu no ano de 1924. Um fiel discípulo do fundador do mosteiro de Gun, e que acompanhara seu mestre nos profundos estudos da doutrina secreta e muitas profecias, nos disse diante da impressionante imagem do Sr. Maitreya: em verdade, o tempo do grande advento se aproxima. Segundo nossas profecias, a era de Shambhala já começou. Rigiden Jepo, o soberano de Shambhala, está já preparando seu exército invencível para a batalha decisiva, e já estão se encarnando todos os seus auxiliares e oficiais. Mas perguntará o leitor o que terá tudo isso a ver com São Lourenço? Conforme dizíamos acima, naquele dia e ano, às 18 horas da tarde, um grande disco voador passou por sobre a Vila Helena e pousou a 150 metros em frente à referida residência numa colina. De dentro do disco saíram 3 seres com mais de 2 metros de altura, e com as mãos saudaram o presidente da Sociedade Teosófica Brasileira. Momentos depois tornaram a entrar no disco e partiram sob as vistas de mais de 25 testemunhas do fato. Se o inteligente leitor tiver o cuidado de meditar sobre certas passagens bíblicas como Gênesis 14:18, Salmos 110:4, Epístola aos Hebreus 7:1-4, poderá então descobrir um certo sentido no que foi relatado acima. Mas, vejamos outros fatos. Recentemente um testemunho idôneo, professor e advogado santista, estando a passear ao anoitecer em São Sebastião na orla da praia, distinguiu levantando-se da superfície do mar um objeto bojudo, como que formado de 2 calotas uma unida à outra. Em seguida o estranho objeto pousou na praia e dele saíram 2 vultos humanos cuja fisionomia não pode distinguir devido à escuridão.
Tentou entrar em contato falando várias línguas sem resultado, mas uma força irresistível obrigou-o a segui-los para dentro do aparelho, onde se encontravam mais 3 seres que vestiam um macacão esverdeado, sem qualquer enfeite, fechado no pescoço, nos punhos e nos tornozelos. Tinham cabelos compridos que lhes chegavam aos ombros. Ouviu interiormente dizerem que estavam se deslocando no espaço e notou densa escuridão que atravessou no mesmo e as fulgurações violeta claro muito intenso que chegavam a provocar incômodas sensações. Densas formações de estrelas e fulgurantemente luminosas eram avistadas, e corpos incendiados cruzavam com rapidez o espaço durante a trajetória do aparelho. Percebeu fogos esverdeados e avermelhados na cúpula e na base do aparelho. Os verdadeiros ocultistas e teósofos, já neste simples relato, percebem as 2 grandes energias cósmicas, Fohat, verde, e Kundalini, vermelha. Como princípio animador que eletrifica todo o átomo, a doutrina secreta nos apresenta a energia dinâmica sob a denominação de Fohat. Assim, a doutrina secreta, entrando em explanações sobre a eletricidade no meio rarefeito que é o éter, ou manifestação sutil do Akasha, faz tudo depender de Fohat, que diz ser a própria essência da vida, pelos efeitos a que dá lugar em diversos planos da natureza, causa das vibrações que se apresentam sob diversas formas, suscetíveis ou não de serem percebidas pelos nossos sentidos. Diz mais, que a eletricidade é uma entidade que representam por uma serpente, Kundalini, porque as descargas elétricas se manifestam por meio de centelhas, em zigue-zagues, isto é, em serpenteios. A eletricidade é o poder oculto vital que une e modela as formas e lhes dá a primeira impulsão. É força propulsora, que reúne os átomos elementares, fazendo-os agregar-se em combinação. Fohat, correndo através dos 7 princípios do Akasha, atua sobre a substância manifestada, elemento único conforme se sabe, diferenciando em diversos pontos de energia e põe em ação a lei da evolução cósmica, a qual, obedecendo à ideação da inteligência universal, produz os diversos estados de ser no sistema solar manifestado, composto de 7 princípios. É por meio de Fohat que as ideias do mental universal são impressas sobre a matéria. Pode-se ter uma fraca ideia de Fohat, chamando eletricidade cósmica como se faz algumas vezes, mas é preciso então acrescentar-lhe outros atributos, além dos que são dados ordinariamente à eletricidade. Fohat, pois, é personificação do poder elétrico vital, a unidade transcendente que une todas as energias cósmicas sobre os planos invisíveis como sobre os planos manifestados. Mas, o estudo da energia propulsora não nos revela a origem dos misteriosos aparelhos. 2 são as correntes mais comentadas, uns dizem que vêm de Marte e outros de Vênus. O nosso ponto de vista é que ambas estão mal interpretadas, porquanto, quem estuda cosmogênese, sabe que no planeta Marte, há muitos milhões de anos, processou-se a evolução da segunda cadeia de nosso sistema solar e no planeta Vênus processar-se-á uma evolução ainda muito distante dos nossos dias. Como se pode conceber que criaturas de Marte ou Vênus, fisicamente tão diferentes por força da evolução passada e futura, possam ser iguais a nós com cabelos louros e compridos, olhos azuis e usando macacões? Afirmamos, pois, que os discos voadores não vêm nem de Marte nem de Vênus porque as rondas de uma cadeia do sistema solar têm o seu ciclo de duração, e, fim o mesmo, os dirigentes, os planetários da ronda não podem interferir na outra. Portanto, tudo o que se apresenta na Terra,
provado ou não, só poderá ser da Terra, a qual possui o seu laboratório próprio no seu interior, nas cidades subterrâneas de Duat e Agartha, esta última tendo como sol central a Shambhala, cidade imperecível, cuja origem, bem como as demais, provém da catástrofe Atlante. Com a submersão da Atlântida, aquilo que constituía o corpo desse país se interiorizando passou a constituir a Agartha e a cabeça Shambhala. Por ora diremos, apenas, que o interior da Terra também possui o nome de Marte pelas relações que tem com o misterioso planeta, e daí muitos tomarem ao pé da letra a notícia de que os discos vêm de Marte. Sim, Agartha e Marte se confundem. E não é fora de propósito que até há muito pouco tempo, que a capa do Rei do Mundo era vermelha, cor esta que se atribui ao referido planeta. E que dizer dele com a cruz no ombro, Marte e mártir, ao mesmo tempo, era o Cordeiro de Deus, que viera tirar os pecados do mundo. Agnus Dei tollis peccata mundi? Sim, a cruz da Terra, o manto encarnado de Marte, o cetro de Júpiter, o Rei do Mundo que se acha no Sanctum Sanctorum da Mãe Terra, mãe que de perto cora, Vênus. Um pai desaparecido na penumbra do mistério, Mercúrio. Contando o tempo que passa grão por grão de areia na ampulheta da evolução humana, Saturno ou Cronos. Finalmente dois devas representando Sol e Lua, como colunas acompanham, das nuvens, o divino Avatara. Como se vê, nesse trecho fala-se de Marte, que se confunde com a Agartha, um dos mundos subterrâneos, com suas 7 cidades, cada uma com seu tipo de habitante, falando línguas diferentes, com sua cor, com seu estado de consciência e relacionada com seu planeta astrológico. Tal região foi citada pela primeira vez no Ocidente pelo notável escritor católico Marquês Saint-Yves d'Alvedre no seu livro Mission de l'Inde in Europe, e posteriormente por Ferdinand Ossendowski em Animais, Homens e Deuses, bem como por René Guénon, em Le Roi du Monde. Várias são as passagens de nossa Bíblia que fazem referência a mundos debaixo da terra. Êxodo 24, Epístola aos Filipenses 2, 6 a 10, e Apocalipse 5, 3 e 5, 13. Segundo Saint-Yves d'Alvedre, os títulos em hebraico das epístolas de São Paulo referem-se a Agartha, pois, como se pode verificar em seu livro citado acima, Agartha ao Efesim, Agartha ao Galatim, Agartha ao Romim, deveriam ser traduzidos da Agartha aos Efésios, da Agartha aos Gálatas, da Agartha aos Romanos, etc. Mais uma vez dizemos, discos voadores, Marte, mundos subterrâneos, Agartha, Shambhala, tem estreita ligação. Para os que não acreditam, só nos resta dar a antiga palavra de passe dos Rosacruzes, vitriol, isto é, visita a interior a Terrae, rectificando em Venis, omnia lapidem.